Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito da queda que houve no Ibovespa, uma queda forte, com praticamente todas as ações do meu portfólio caindo, a queda que houve no DEVA11 e um pedido de recuperação judicial que está preocupando o mercado, tratar de uma informação relacionada à Cosan, que vai aumentar seu endividamento, e tratar aqui a respeito de uma crítica, digamos assim, do Santander em relação aos dados revelados pelo Nubank. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E na presente data, o Ibovespa caiu 2,12%. Ibovespa Futuro fechou a quase 106 mil pontos e o Ibovespa à vista fechou abaixo de 104 mil pontos. O dólar, que estava sendo negociado a R$ 4,90, R$ 4,91, voltou a ficar acima de R$ 5,00. E toda essa volatilidade vem com a queda forte em Petrobras e Vale, além, é claro, do próprio varejo. Em relação a Vale, a queda ocorre por uma certa decepção do mercado em relação aos dados de produção e vendas que acabaram decepcionando. Além, é claro, da queda no minério de ferro, que puxa a cotação das ações que operam com essa commodity. Acontece que as estimativas do mercado só foram decepcionadas em apenas 2%, portanto, com uma queda nas ações da ordem de quase 3%, eu não preciso dizer para vocês que o mercado exagera. Sendo que, aqui dentro da carteira, só a Transição Paulista acabou subindo, as ações preferenciais apenas de Santander, as ordinárias caíram um pouquinho, 3R Petróleo subiu um pouquinho, a Home subiu um pouquinho também, e a Klabin. No mais, várias ações em queda, inclusive a Cosan, que também é tema desse vídeo. Lembrando que caso você queira ter BTG Pactual com corretagem grátis, eu deixo o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E em relação à queda do DEVA11, em 2,36% na presente data, fundo de papel este, high yield, multipropriedade, que já vem caindo nos últimos 12 meses 34%. Se você puxar todo o período de existência do fundo, ele já vem acumulando queda de 65%. Portanto, um fundo com uma altíssima volatilidade, e o grande motivo é a alta inadimplência que está prejudicando o fundo, e como segundo motivo é o IPCA mais controlado, abaixo da média inclusive. E, especialmente hoje, 19 de abril, a Justiça acabou aceitando um pedido de recuperação judicial da Gramado Parks, que é justamente ali devedora e emissora de CRIs do DEVA11, sendo que essa empresa está ali com dívidas que somam 1,3 bilhão de reais. E aqui você percebe que o DEVA11 vem sofrendo com um circuito de compra já há algum tempo, inclusive publicou um recente fato relevante, dizendo que não recebeu desses CRIs aqui, que se referem ao emissor circuito de compras, os valores na data aprazada. E esse fato relevante se refere a 20 de março de 2023. Portanto, além de sofrer o atraso, agora sofre com um calote institucionalizado que ocorre na recuperação judicial, já que o juiz suspende por 180 dias as dívidas daquela empresa ante a recuperação judicial. E é por isso que o mercado acaba colocando tudo isso no preço, gerando ainda mais queda no fundo, que já vem negociando a quase metade do seu valor patrimonial. E você poderia se perguntar como um fundo imobiliário pode negociar apenas a metade do valor patrimonial. É que o mercado espera que grande parte do patrimônio líquido do fundo, composto basicamente por CRIs, na verdade não tenha mais valor por conta da inadimplência. De nada adianta você ter um CRI cujo devedor deu default, que é o que está acontecendo, por exemplo, com o Gramado Parks, de tal modo que esse patrimônio, na pior das hipóteses, vindo a ocorrer um default generalizado, pode não valer praticamente nada, porque você não tem um imóvel físico por trás como ocorre com um fundo de tijolo, você tem apenas dívidas. Não é para menos que os proventos pagos mensalmente já vem caindo drasticamente. Veja que saiu de 2,68 em dezembro de 2020 para apenas 70 centavos em abril de 2023. E o negócio está tão complicado que o fundo, inclusive a sua gestora, está tentando dar uma maquiada na taxa de inadimplência. Por quê? No relatório gerencial publicado de março, a Devante informou aqui que a sua taxa de adimplência em fevereiro foi de 94,3%, na segunda página do relatório gerencial. Agora, no último relatório gerencial que se refere a esse mês que ocorreu esse calote, você percebe aqui que na segunda página não tem a mesma informação e você não consegue simplesmente procurar aqui a taxa de adimplência, você vai precisar interpretar todos os dados que estão aqui, justamente para dar uma dificultada. Afinal de contas, como eu já trouxe para vocês em outro vídeo, diante desse inadimplemento, agora até com a recuperação judicial do
do Gramado Parks, você tem provavelmente uma taxa de adimplência caindo de 94,3% para 80%. Por isso, a pressão sobre as cotas. Por isso, você que opera com fundos de papel, entenda que não raro eles podem ser mais arriscados que diversas ações. Olha só essa volatilidade. Volatilidade de ações mais arriscadas de bolsa. Por outro lado, se você entende o que está fazendo, pode ser uma oportunidade considerando esse PVP ultra baixo. Você precisa estudar o portfólio do fundo, entender os riscos e fazer a bela e conhecida gestão de risco para que você possa se valer da convexidade nos investimentos. E em relação à Cosan, ela vai emitir R$ 1 bilhão em debêntures, com remuneração de CDI mais 2,4%. E o que acaba surpreendendo é que apesar dessa taxa Selic elevada, que inclusive está fazendo a própria Taesa especular realizar follow-on para os novos investimentos que virão, a Cosan, que já tem uma dívida muito elevada, veja que a dívida líquida sobre EBITDA de Cosan já está em 4 vezes, e se você considera o EBIT 5 vezes, então a dívida está bem alta e vai acabar aumentando mais aqui com essa captação de R$ 1 bilhão apenas para investidores profissionais. Então você precisa ser um investidor profissional, ou seja, profissional do mercado financeiro, ou então deter ali pelo menos R$ 10 milhões investidos no mercado financeiro e atestar essa qualidade por escrito. A companhia, contudo, não detalhou qual será a destinação dos recursos. É importante ela fazer esse detalhamento, porque afinal de contas precisamos saber se é para a posição de caixa ou se é para fazer mais algum investimento. É necessária essa transparência, sendo que a remuneração aqui é alta, tá? Porque se você pegar aqui a taxa DI a 13,65 mais 2,4% ao ano, você tem aí algo hoje em torno de 15%. Então é uma taxa pesada. E se a empresa está emitindo debêntures, significa que o custo de capital de terceiro ainda valeria a pena. Então o que ela quer fazer com isso aqui, com esse endividamento? Porque só vale a pena a empresa realizar endividamento se ela projeta que vai ter um spread positivo com esse endividamento. Então se o endividamento custa 15% ao ano hoje, ela espera aplicar esse dinheiro em algum projeto e obter uma rentabilidade de 20, 25. Ao menos é isso que se espera de uma boa gestão financeira. E a Cosan precisa esclarecer aqui a razão desse endividamento. Principalmente, como eu já ressaltei para vocês, porque a dívida da Cosan é muito elevada. A Cosan é uma holding que atua diretamente no controle das empresas que ela compra. Ela tem mentalidade de empresário, ela busca autocrescimento e por isso autoendividamento, diferentemente da Itaúsa, por exemplo, que apenas faz investimentos ali para receber dividendos, por exemplo, ou depois de a ação se valorizar muito, realizar vendas, como veio ocorrendo com a XP, e aí você não tem dívidas com Itaúsa, no caso de Cosan você tem, por conta disso ela precisa ser bem mais transparente do que Itaúsa, por exemplo. Em relação ao Nubank, o Santander disse que o ROI do Nubank tem algumas pegadinhas e que está ali superestimado. Lembrando que no último reporte, o Nubank trouxe aqui um ROI de 40%. O mercado ficou surpreendido, um ROI muito elevado, que gerou essa disparada nas ações do Nubank, que são agora apenas stocks, custando aqui 4,88 no último fechamento de dólares, sendo que chegou nesse fundo de 3,70, mas lembrando que o preço de IPO seria quase 12 dólares, então na verdade não entregou nada de valor ao acionista até agora, mas essa recuperação forte aqui de 3,70 para os 4,88 atuais decorreu desse balanço que foi considerado bem positivo pelo mercado. Só que o Santander está criticando. Criticando porque a gente sabe que o ROI do Bradesco e do Santander não foram bons, tanto que esse ROI de 40% significa o dobro dos ROIs apresentados aí pelos bancões de bolsa. No caso do Bradesco foi até mais do que o dobro, então isso acaba assustando os bancões. E para você que não está familiarizado com o ROI, ele é um indicador muito importante na análise das suas ações. Ele é o retorno sobre o patrimônio líquido, um dos indicadores qualitativos preferidos do Warren Buffett, que basicamente ele te diz qual o retorno a título de lucro líquido que uma empresa entrega a partir do valor que você investiu na empresa, ou seja, do capital próprio. Então, basicamente, você divide o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, que é o capital dos acionistas. Então, se você coloca o dinheiro na empresa na condição de acionista, você obviamente espera um retorno. Esse é o ROI. Então, se eu coloquei R$100 e a empresa me entrega R$10 de lucro líquido desses R$100, eu tenho um ROI de 10%. Muito bem, e segundo o Santander, esse número de 40% está cheio de pegadinhas e que o ROI normalizado do Nubank no país deveria ser muito menor, da ordem de 11%. Para o analista Henrique Navarro, há 3 fatores que impactam positivamente nesse ROI
distorcido na visão do Santander. O primeiro são as provisões para inadimplência, que vieram muito baixas. Vieram ali em 12%. Para o Santander, o número real deveria ter ficado entre 13% e caminhado para 15% a 20%, o que impactaria numa queda do ROI. O segundo fator que teria sido, digamos, omitido aparentemente pelo Nubank, segundo o Santander, é justamente ali o capital alocado na operação brasileira, que seria baixo para a relevância do Brasil no negócio do Nubank. O Nubank estaria alocando ali apenas 1/3 do seu capital na operação brasileira, ainda que ela represente 90% das receitas, o que não faria sentido na visão do analista. E esse argumento aqui, de fato, faz bastante sentido. Se você tem 90% das suas receitas advindas da operação brasileira, mas você só coloca 1/3 do seu capital na operação brasileira, você vai distorcer o ROI, porque o denominador do ROI, que é o patrimônio líquido, vai ficar menor. Ainda o Santander destaca aqui que as despesas na operação brasileira não estariam corretas, então basicamente eles estão atacando aqui o reporte do Nubank. O CFO do Nubank acabou dizendo ao Brasil Journal que a análise do Santander não leva em consideração 2 pontos fundamentais, é que não faria sentido colocar mais capital na operação brasileira, porque ela já está operando com índice de Basileia de 10,5%. Além disso, ainda justifica que ao colocar o capital adicional na operação brasileira, o analista do Santander teria esquecido de considerar as receitas financeiras que esse capital alocado em títulos públicos traria para a operação. O Santander ainda destacou aqui o risco que há envolvendo um eventual teto de juros no crédito rotativo do cartão de crédito, o que poderia abaixar ainda mais o ROI, que deveria ser correto, segundo o Santander, se você ajustar esse risco ao cálculo do ROI. E se você quiser minha opinião a respeito disso tudo, um ROI de 40% não é minimamente razoável. Por outro lado, me parece que há aqui um conflito de interesse. O Santander, que é um banco e que obviamente se sente ameaçado por um banco digital em ascensão como o Nubank, procurará, através dos meios legais, formas de tentar impedir o avanço do Nubank, da reputação do Nubank. Então é preciso ter cautela nessa briga entre duas instituições financeiras. Eu também passei a desconfiar um pouco do que o Santander acaba dizendo. Eu mostrei para vocês um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card, que falta transparência no Santander. Por isso, se você é um investidor de Nubank, deveria ter senso crítico em relação a esse ROI de 40%, mas também não ficar tão assustado com essa análise do Santander. Sendo razoável, coloque aí um ROI próximo dos bancões de 20%, seria bem mais razoável, até porque 20% é justamente o histórico mais recente do Nubank no ano de 2022. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe mais de 45 aulas exclusivas e até o nosso mini curso de imposto de renda para investidores, onde eu trago passo a passo do absoluto zero de como declarar suas ações, os seus investimentos no exterior, fundos imobiliários e os rendimentos obtidos desses ativos. Além disso, eu criei uma nova área de membros aqui, que é o Consultoria Mirai, que detém esse valor aqui mais elevado. Por quê? Porque agora eu sou consultor de valores imobiliários. Eu posso montar a sua carteira individualmente, eu posso fazer recomendações individuais para o meu cliente, mas você precisa ter um contrato comigo. Então você, através da Consultoria Mirai, poderia contratar o meu serviço, tendo ali o direito a uma reunião mensal comigo via Google Meet. Ou você pode entrar em contato comigo via DM do Instagram para fazer uma consulta comigo. E ainda há a possibilidade de você contratar os meus serviços para gerir a sua carteira e acompanhar ela por tempo indefinido através de um contrato de consultoria, onde eu cobraria de você uma taxa pelo acompanhamento do seu patrimônio. Então você tem aqui basicamente duas formas de entrar em contato comigo e obter os meus serviços de consultoria: através do Consultoria Mirai ou então através de um contrato firmado fora, me mandando mensagem por e-mail ou através de uma DM no Instagram. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você pensa a respeito dessa polêmica entre Santander e Nubank. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!